Bom dia, Espírito Santo, bom dia e a paz a todos que nos acompanham da nossa família da fé. Hoje, domingo, né, dia 8 de fevereiro, vamos começar esse dia em oração. Você já parou para imaginar ou já viveu uma situação do seguinte, que você sai de casa, sabe quando você sai às pressas e tem aquela sensação que esqueceu algo vital, algo muito importante? É exatamente isso que acontece quando você sai de casa sem fazer a oração da manhã, sem fazer um devocional, sem ler um capítulo da Bíblia. É a mesma coisa de ir para a guerra, só que sem as armas. Só imagina só comigo agora, um soldado indo para a batalha, porque todos os dias são desafios que o nosso Deus permite que nós venhamos enfrentar, não é verdade? Desafio em casa, desafio no trabalho, desafio na rua, a gente enfrenta. Agora imagine aquele guerreiro que vai para a guerra, quando ele chega na guerra, ele lembra que ele não se vestiu com a armadura, não está com a espada, não está com o colete, não está com o escudo, ele vai acabar perdendo para os inimigos. E isso acontecerá se você passar esse vídeo e deixar para depois pular ele e não fazer a oração da manhã e nem ler um capítulo da Bíblia. Você vai acabar tendo que enfrentar os problemas sozinhos. E por isso vem essa pressão tão grande, essa responsabilidade tão grande sobre os seus ombros, que às vezes você pensa até em parar, em desistir. Mas Deus é tão bom que me colocou aqui como um anjo dele para te ajudar. Sou o pastor Kleber, quero segurar nas suas mãos e fazer com você a oração que o nosso Cristo nos ensinou em instantes. Mas antes eu quero fazer um convite especial, que você abra a sua Bíblia comigo agora. Sabe essa Bíblia que você tem aí de papel? Esse dia eu recebi a mensagem de uma irmã que ela disse assim: Pastor, tô tão feliz, até postei isso lá nos status e no canal do WhatsApp. Ela mandou exatamente assim. Você quer ver? Eu vou até ler aqui o que ela mandou, ó. Eu vou ler palavras dela, ela enviou para mim, eu postei lá no canal do WhatsApp, deixa eu encontrar aqui, ó, achei. A Vilquineia, ela mandou assim, ó: Grata a Deus pela sua vida, depois que comecei a lhe seguir, não perco um devocional. Antes eu não fazia, nem lia a Bíblia, só abria nos dias de culto. Agora sinto prazer saber, sabe? Vontade de aprender mais e mais. Obrigado pelos ensinamentos, que Deus abençoe. Deus abençoe também a sua vida. Olha só, hoje já tem prazer em ler a Bíblia. Uma pessoa que não lia a Bíblia, só abria a Bíblia dias de culto. E é isso que eu quero fazer aqui, lhe ajudar, agregar na sua vida, levar você a ler mais a Bíblia, levar você a orar mais. Se você chegou aqui, foi o próprio Espírito Santo que nos conectou. Amém? Se de alguma forma eu te ajudar, se de alguma forma eu agregar na sua vida, agregue nesse canal também, deixando o seu like nesse vídeo e o seu bom dia aqui nos comentários. Olha só, hoje nós vamos ler junto o capítulo de número 13 de Mateus. Com a sua Bíblia aberta, Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, né? Também com o óleo da unção já aqui, para instantes nós fazermos a unção. Então vamos ler junto todo o capítulo de Mateus capítulo 13. São bastante versículos, então preciso muito da sua atenção redobrada agora. Pegue uma caneta ou marca-texto, lê um versículo que chamou tua atenção, o Espírito Santo falou ao teu coração, sublinha ele para você ler novamente depois, tá? Eu vou ler sem pausas para que até possamos abreviar o tempo e fazer a nossa oração. Então vamos ler junto. Diz assim, ó: a parábola do semeador. Na sua Bíblia pode ter uma tradução diferente, algumas palavrinhas podem mudar, mas o importante é você ler, tá bom? Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábola, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso,
onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 70 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Explicação da parábola, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é isso concedido. Por isso, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvides e não ouviram. Atendei-vos, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende, este frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por um. Fica comigo, tem mais alguns versículos. E já vamos fazer nossa oração. Versículo 24. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Que palavra forte, hein? Continuando no versículo 31. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, o menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz a árvore, de modo que as aves do céu vêm, aninham-se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado.
Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta Isaías: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio, versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos lhe disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Estamos encerrando. Quem está comigo, coloca aqui amém nos comentários. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Versículo 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam para a praia, e assentado escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os bons, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhe disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Versículo 53. Tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhes vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Meu Deus, você já percebeu que é um capítulo mais tremendo do que o outro? Eu tenho certeza que o Espírito Santo está guiando a sua mente, o teu espírito, para um dia muito frutífero, uma semana muito abençoada. O quanto esses devocionais têm feito bem para você? O quanto isso tem lhe ajudado? Se você quer continuar sendo ajudado, quer continuar sendo fortalecido, continue fazendo esses devocionais pela manhã. Continue abrindo a Bíblia e lendo um capítulo por dia. Para isso é necessário que você seja inscrito no canal. Verifique a sua inscrição. Verifique o sininho de ativação. Pastor, é a minha primeira vez, não tem problema, vamos daqui para frente. Vamos ler junto amanhã o capítulo 14. Cada dia o Espírito Santo vai falar com você de uma forma tão tremenda que você vai poder dizer como a irmã que deu o testemunho. Hoje é um prazer. Talvez hoje, para você, ler 58 versículos foi algo tão cansativo, tão pesado. Disse assim: ai, pastor, não consigo ler a Bíblia assim. Mas vai chegar um momento que você vai falar assim: pastor, lê 2 capítulos, lê 3. Tá pouco. Por quê? Teu prazer vai estar nisso. Claro que isso leva um tempo. Por isso, o convite de você se tornar um inscrito aqui do canal, porque todos os dias, faça sol, faça chuva, tempestade, esteja o pastor com dor ou não,
bem ou não, pastor, vem aqui todas as manhãs. No dia que eu não estiver aqui é que Deus me recolheu. Mas todos os dias nós estamos aqui lhe trazendo a palavra de fé. Amém? Vamos fazer a oração. Pegue na sua mão o azeite da unção. Você me dá um minutinho antes da gente fazer a oração para me dar as boas-vindas aos novos membros aqui do canal. Vou colocar aqui, ó, junto no azeite, junto no bálsamo sagrado, aqueles que estão patrocinando aqui a programação. Peço perdão mais uma vez por demorar às vezes 2, 3 dias para falar o teu nome aqui, mas você que já se cadastrou ali, em breve vai ser o seu nome. Eu tô falando 2 por vez, tá? Hoje eu quero dar as boas-vindas à irmã Eliane Rodrigues e a Luzi Souza. Eliane Rodrigues e Luzi Souza. Pastor, o que é essa área de membro? É uma área aqui que, além da pessoa abençoar o canal, ela recebe também conteúdos exclusivos, aulas que tem aqui, que a gente colocou para os membros do canal. E tem sido benção, as pessoas... Tem muitos recursos, tá? É só você clicar aqui embaixo em Seja Membro, se cadastra ele direitinho. É uma vez só que você faz, dá um pouquinho de trabalho a primeira vez, mas depois você não precisa, já fica tudo no automático, tá certo? Então, Eliane, eu tirei aqui a promessa para sua vida. Saiu Isaías 41:13, que diz assim, ó: Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Preciso falar mais nada, né, dona Eliane? Dona Luzi Souza, olha o que Deus manda te dizer, Mateus 5:5, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Continue em paz, porque você é uma pessoa bem-aventurada. Tô colocando o nome aqui, ó, de vocês dentro do bálsamo. Pronto. Vai fazer 2 anos que eu carrego ele comigo para todo canto e oro todos os dias, tá bom? Amanhã vou estar apresentando mais nomes aqui de pessoas que estão se tornando membro do canal. Então, hoje, o alto da sua cabeça, vamos fazer a oração do Pai Nosso, em nome do Senhor Jesus. Você é grato a Deus por esse dia maravilhoso? Você é grato a Deus por esse devocional? Então, declare obrigado, Jesus. Vamos orar. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Diga obrigado, Jesus. Amém. Respira fundo. Graças a Deus. Você foi muito abençoado nessa manhã. Agora imagine a sua família, seus amigos, aquelas pessoas que têm o seu WhatsApp sendo abençoada também. Seja um canal de bênção na vida delas. Compartilha lá nos seus status. Envie nos grupos do WhatsApp essa oração. Beijão do seu pastor que te ama. Amanhã estamos aqui, hein? Lendo junto o capítulo 14. E olha, hoje vai ter uma oração especial às 18h45 pelos casais em favor da vida sentimental. Vai ser bênção, ensinamento. 3 ensinamentos que vai restaurar qualquer casamento, qualquer relacionamento, tá bom? Fica com Deus e até lá.